Neste momento, então, desfaz-se a mesa de honra. Agradeço a presença dos senhores, mas está chegando o grande momento. Convidamos as autoridades presentes à mesa a ocuparem os assentos reservados para, com maior comodidade, assistirem à conferência. E, na sequência, convidamos o jornalista Arnaldo Jabor para fazer a sua conferência de abertura com o título Brasil, Atraso e Modernização. Uma salva de palmas. Por favor, fique à vontade na mesa de honra. Vou dar um breve currículo, como se ninguém te conhecesse. Arnaldo Jabor nasceu no Rio de Janeiro, formou-se em Direito pela PUC. Ainda estudante, foi editor da revista Movimento, publicada pela União Nacional dos Estudantes. Aos 24 anos, iniciou sua carreira no cinema e, em 65, realizou seu primeiro curta-metragem com o título O Circo. Em 67, finaliza seu primeiro longa-metragem, o documentário Opinião Pública. Em 70, lança o filme Pindorama e ingressa na estética do cinema novo. Seu último longa foi Eu Sei Que Vou Te Amar, de 1984. Desde 91, Arnaldo Jabor é colunista da Folha de São Paulo e vem publicando coletâneas de ensaios e crônicas, com destaque para os seguintes títulos: Sanduíches da Realidade, Brasil na Cabeça e Os Canibais Estão na Sala de Jantar. É também comentarista do Jornal Nacional da Rede Globo de televisão. Com vocês, Arnaldo Jabor. Boa noite. Boa noite. Opa. Desculpe que eu estou engasgando. Tem dois aqui, tem outro, mas esse aqui acho que talvez seja melhor esse aqui, ó. Então esse aqui que é mais livre, assim. Esse aqui tem que ficar falando direto. Alô? Eu vou tirar o paletó, viu? Não levem a mão, não. Bem, eu quero agradecer à Fundação Kazan, toda a organização de vocês, esse convite, que eu acho que vem num momento muito importante da vida brasileira. O que está acontecendo no Brasil, eu acho hoje que tem muito a ver, ou melhor dizendo, o terceiro setor, O terceiro setor, acho que tem muito a ver com o que está acontecendo no Brasil de hoje. Nós estamos assistindo, não me parece, eu acho que não há razão para pessimismo, nem para tristeza, nem para derrotismo. Eu acho que o que está acontecendo no Brasil hoje é muito importante. Eu estava vendo agora na televisão o relatório final da CPI dos Correios, Eu preferia que deixasse a plateia acesa, senão eu fico falando no escuro, sozinho, parece que eu estou numa sala escura. Tem que abaixar um pouco essa e acender a plateia. Pode acender a plateia toda. Quanto mais... Opa, senão eu não vejo vocês. Aí me dá uma sensação estranha. Se eu disser uma bobagem, estou dizendo uma bobagem sozinho, aí é terrível. Mas eu estava vendo agora o relatório final da CPI, com esse feito brilhantemente por esse grande homem que é Osmar Serralho, que é um grande homem, né? Eu estou impressionado com a atuação dele, discreta, séria, e dos homens que o cercaram, como o Gustavo Fruet, o Eduardo Paes, o ACM Neto, que é pequenininho, parece uma miniatura do William Bonner, né? Vocês já perceberam? Mas ele é o ídolo dos gays, aliás. Mas, em suma, competentíssimos. E o comentário, e o relatório do Osmar Serralho, que está rolando agora na televisão, é um marco histórico, inclusive literário, inclusive jurídico, tem uma qualidade jurídica e vernacular e espantosa. Vocês amanhã vão ver na televisão e talvez eu retake algumas coisas hoje mais tarde. Por que eu digo que é um momento histórico? Meu Deus, tenham em tirar vocês, pelo amor de Deus, deixa acesa, gente.
pode deixar aceso mesmo, senão essas pequenas coisas parecem frescura, mas é fundamental para poder fazer uma palestra legal. É água e luz. Essa luz de cima que pode apagar um pouquinho. Porque fica no meu olho. Aí, pronto, tá ótimo, aí está o ideal. Pronto, não mexe mais. Então, por que eu digo que é um momento histórico? Nós estamos passando por uma época fundamental na vida brasileira. Uma época fundamental por quê? Porque talvez esteja se consolidando nesse país uma noção de democracia. Talvez esteja se institucionalizando uma coisa que começou há 20 anos, depois do fim da ditadura. Talvez estejam se consolidando, estejam sendo satisfeitas duas fomes importantes para a consciência, para a sociedade civil, duas fomes que surgiram na sociedade civil fortemente, e talvez essa terceira via, que é o terceiro setor, seja um fruto desse, talvez não, certamente é um fruto desse momento histórico que estamos vivendo. Não havia terceiro setor com consciência disso há 20, 30 anos atrás. A ideia de que o público, de que o Estado, ou de que o poder público tradicional, secular, não é mais suficiente para dar conta da complexidade da sociedade, e a ideia de que os interesses privados também não são suficientes para dar conta ou para ter uma visão mais ampla dos problemas gerais da nação, da sociedade, da economia, etc. Isso está nos levando a uma revisão da ideia de poder. Está nos levando a uma revisão da ideia de passividade diante do poder público ou de egoísmo diante da exclusão social. Porque o problema brasileiro, aqui no Sul, sente-se um pouco menos, talvez. Mas quem nasceu como eu no Rio, e que mora também em São Paulo, eu vivo numa ponte aérea existencial, etc., a tragédia da miséria está atingindo níveis insuportáveis em qualquer circunstância, para tudo, até para você poder conviver com a própria alegria, com a própria felicidade. Você que vai no Rio de Janeiro, às 2 da manhã, vê na chuva uma criança de 6 anos jogando bolinha para o ar, fazendo malabarismo para descolar uma grana, isso realmente dá vontade de pegar uma metralhadora e matar uma porção de gente responsável por isso, começando com os prefeitos e os garotinhos da vida, lá no Rio de Janeiro, no caso do garotinho, que é um exemplo especial, que ele já está me processando, de modo que tudo bem, pode continuar, porque aquilo ali é o que há de pior na vida nacional, né? É o pior acontecimento da nossa história, mas que, graças a Deus, parece que está quebrando um pouco a cara. Mas desculpe essa raiva. Então, o que está acontecendo no Brasil, me parece que talvez estejam sendo satisfeitas duas fomes seculares, das quais se falava muito, mas às quais não era dado alimento. Uma delas, me parece que apareceu com o fim da ditadura, depois de 20 anos de falta de liberdade, de autoritarismo, de tortura, de burrice, de gastos absurdos, da contração de uma dívida externa que até hoje já se pagou umas 10 vezes e continuamos com ela, de exclusão, de um gap educacional monumental, em suma, toda aquela história da ditadura, que foi terrível, inclusive do ponto de vista moral, da justiça, da tortura, da maldade, tudo isso, mas talvez isso até, claro que isso tudo é terrível, talvez o mais terrível tenha sido a interrupção de um processo histórico. Mas também não dá para analisar a ditadura. Mas depois de 20 anos de ditadura, quando acaba a nossa saga vamos dizer assim, de prisioneiros de uma visão de mundo militarista, etc., quando vem, finalmente, por pressão social, pelo sacrifício de muitas pessoas heróicas, até de uma forma meio inútil, pelo tempo que passou, e por razões, inclusive, historicamente mais profundas, como, por exemplo, as crises do petróleo dos anos 70, que acabaram com aquela moleza de se emprestar dinheiro, do money market internacional, enfiar dinheiro na goela de países como o Brasil. Quando começou a chegar a hora de pagar a dívida, quando começou a se consolidar, inclusive, o fim, já os primeiros sinais do fim da Guerra Fria, começou a se ver que a ditadura começou a ficar supérflua, não tinha mais dinheiro para sustentar a sua megalomania, etc. Então, quando vem a democracia, em 85,
de forma indireta, claro, porque nós não tínhamos capacidade para votar, segundo os militares, e eu espero que eles não tenham razão, né? Principalmente no que vem pela frente. Mas eu não sei. Então, quando acaba essa ditadura e vem finalmente eleito, então, o nosso querido Tancredo Neves, de uma forma indireta, que tece uma teia de coalizões para poder ser presidente da República, né? E acaba essa ditadura, ficou claro para a gente, no final da ditadura, ficou muito visível uma fome que tinha que ser satisfeita, que era a fome de democracia. A gente só tem noção da falta de liberdade quando perde, a gente só sente falta do ar quando falta. Só quando vai em cana é que sente falta da liberdade. Então, sempre nos enganaram muito na história brasileira com esse papo furado de democracia, como dizia o Sérgio Buarque de Holanda, que a democracia no Brasil sempre foi um mal entendido. Sempre se falou nela para não exercê-la. Sempre se jogou na população, olha, vocês são um país livre, cacete, mas um país excludente, autoritário, privilegiado, melhor dizendo, privilégios, sabe? Patrimonialista, oligárquico, clientelista, uma série de defeitos. E eles, não, vocês são democracia. Mas a democracia só se percebeu a necessidade dela quando nós a perdemos duramente durante 20 anos. E quando vem a redemocratização, com o Tancredo, né? Começamos a satisfazer essa fome de democracia. Ela veio de uma forma dolorosa, cheia de vicissitudes. Começou com o próprio momento do início dessa redemocratização, quando o Tancredo, que foi eleito para ser presidente, ia tomar posse e veio um micróbio, entrou pelo rabinho do Tancredo Neves e matou o homem. Quer dizer, um vírus, sei lá o quê, mudou o rumo da história brasileira. E quem tomou posse no lugar dele foi um outro vírus, um bigodudo. Entendeu? Que tinha sido da Revolução, da Arena. Durante 20 anos apoiou os militares, depois veio posar de democrata de jaquetão. Mas, de qualquer maneira, houve uma redemocratização. Houve. O Sarney tomou posse e foi um presidente democrático, não tem dúvida nenhuma. Isso não se pode falar dele. Mas a gente viu, em pouco tempo, que todos os velhos vícios brasileiros voltavam em cortejo e que a democracia não estava inserida nas paredes do país, nas instituições. A gente viu que a corrupção, o clientelismo, o messianismo, que começou com o plano cruzado, aquele plano estrambótico que não deu certo, porque não podia dar, porque tinha que satisfazer as necessidades do PMDB em novembro, uma série de vicissitudes desse tipo, né? Escândalos de corrupção, a gente começou a ver que a democracia verdadeira, que tem que ser uma prática concreta, não estava dando certo. Nós chegamos a ter uma visão muito clara disso. Eu acho que foi muito importante, porque a democratização nos fez ver que a democracia no Brasil era uma palavra formal, era uma coisa formal. Passamos a ter liberdade, a falar, a cantar no Fantástico, o que seja. Mas a democracia não estava dentro. Essa gente não para de mexer nessa luz também. Porra. Permito. A luz está nos olhos da plateia? Ah, bom. Eu pensei que fosse um jogo de som e lumière. Eu pensei que fosse um... Tudo bem. Continuando, então a gente viu que a democracia formal não era suficiente, que era necessário uma coisa mais profunda. A gente viu que a economia estabilizada era uma coisa fundamental. Nós chegamos a ter, muita gente que deve se lembrar, os mais jovens não, chegamos a ter uma inflação de 80% ao mês. Significa o seguinte, você ganha R$100, no fim de um mês você tem 20. No fim do mês. Isso criou um massacre social acobertado pela correção monetária, que foi uma invenção do demônio, que jogou a inflação só para quem não tinha poupança, quem não tinha dólar no colchão, quem não tinha over. Há estatísticas não reveladas, porque preto e pobre ninguém liga nesse país, né? De gente de muitíssimos casos de massacres sociais, de fome, de exclusão, etc., por pessoas que não tinham acesso a essas formas protetivas que fez
que fizeram muita gente ganhar muito dinheiro, começando por bancos que ganhavam no over, que ganhavam no spread. Eu me lembro que a Companhia Telefônica de São Paulo, as contas de telefone eram depositadas nos bancos, em plena inflação barra pesada. Você pagava a conta do banco e o banco pagava a telefônica 7 dias depois. A grana que ganhavam nesses 7 dias era uma coisa extraordinária. Os supermercados compravam a prazo e vendiam à vista. E o próprio governo se beneficiava da inflação, não pagava as obras, etc., tudo demorando. Quer dizer, era um empurra que levou o Brasil realmente a um caos. Então, os anos de democratização, de redemocratização, nos satisfizeram a fome de liberdade, sem dúvida. Houve. A liberdade foi conquistada. Mas chegou um ponto que começou a haver uma espécie de depressão nacional com a própria democracia. O governo Sarney, do ponto de vista concreto, econômico, do ponto de vista organizacional, etc., foi um fracasso. Foi democraticamente bom. E nós fizemos o quê? Nós matamos essa fome. Mas fizemos o quê? O que nós fizemos? Nós fomos organizar a sociedade civil, o terceiro setor, a vocalização dos desejos através de mecanismos sociais, como existem em países anglo-saxônicos, né? As câmaras de comércio, as organizações privadas. Não, a gente foi procurar um Messias, a gente foi procurar um salvador da pátria, que veio na figura do nosso querido Collor, Fernando Collor de Mello, que foi eleito com a missão de salvar o Brasil. E aí veio, foi eleito, né, uma pessoa desconhecida, porque a sociedade não estava ainda, me parece, a sociedade está progressivamente conquistando a consciência do seu poder, a sociedade civil. Delegou a uma pessoa essa responsabilidade, uma pessoa desconhecida. Eu estava viajando, eu me lembro que eu cheguei e tinha na capa da Veja o retrato dele, todo chique, assim, com a cara de gavião. E eu perguntei, quem é esse cara? Não, esse cara aí vai ser o salvador do Brasil, ele é ótimo. Eu falei, mas quem é? Não, ele é governador de Alagoas, ele é jovem, ele é bonito, ele luta karatê, ele comeu umas atrizes da Globo, ele é macho. Começou a pintar um clima assim meio gay na política brasileira, uma certa viadagem ideológica, que elegeu o Collor. Aí iniciou-se, isso não foi no século XVII, não, isso foi agora, há 15 anos atrás. Iniciou-se um período de loucura na vida brasileira. Foi eleito um sujeito que ninguém sabia quem era, né? E esse sujeito, eu desconfiei dele quando vi a mulher dele com aqueles dentinhos assim, que antes dele tomar posse, que convidaram ele e a mulher para ir no Japão por uma festa que teve para o imperador, antes dele tomar posse. E ela botou uma roupa que era o seguinte, não me esqueça, essas bobagens são importantes para você definir o que está acontecendo, né? Ela botou um vestido cor da bandeira brasileira com umas ombreirinhas de onça e um casquetinho com uma pena de índio. Eu falei, mas essa mulher não tem uma amiga para dizer, minha filha, não põe essa roupa, cacete, você não vai... Eu falei, esse troço não vai dar certo. Isso é piada, mas é verdade. Aí o cara toma posse e inicia um período de absoluto delírio nacional. Começa tascando a poupança, o dinheiro de todo mundo. Todos os brasileiros perderam tudo que tinham, tirou o dinheiro, não tem mais dinheiro. 50 prata para cada um. Eu confesso que eu fiquei tão perplexo, eu estava tão desesperançado. Eu votei no Lula, não sei o que teria acontecido. Bom, se aconteceu, talvez tenha sido até Deus. Porque o Collor foi empichado por muito menos do que está acontecendo aqui. Viu? Se você botar no papel, é tribunal de pequenas causas. Mas vamos lá. Aí o cara me tasca a grana, eu estava tão desesperado que eu fiquei até vagamente fascinado. Eu falei, mas que coisa radical, democrática, todo mundo perdeu dinheiro ao mesmo tempo. Achei um troço meio revolucionário, que o Antônio Hermílio de Moraes tinha perdido dinheiro junto comigo. E depois a gente foi vendo. O que aconteceu? A gente foi vendo aquela loucura instalada. A casa da Dimba. Vocês lembram?
A gente fica olhando para o buraco da fechadura para saber o que ia acontecer conosco. Uma nação. Eu lembro quando ele tirou a aliança, ficaram especulando, a imprensa especulando. Por que será que Collor tirou a aliança? E ela chorava, a Rosane. Aí disse, não, parece que ela deu bola para um cara de Itamaraty. Quer dizer, um país nessa situação. Isso outro dia. O plano Collor que fracassou, a inflação delirante, o PC Farias, aquela coisa extraordinária, PC Farias, né? com aquela figura fantástica, pode deixar, obrigado. Eles conseguiram juntar uma bilha em 2 anos de governo. O PC Farias, eu tenho uma certa fascinação, porque o PC Farias ele foi leal até o fim, não denunciou ninguém. Ele nos ensinou muito, uma espécie assim de Gilberto Freire da corrupção, ele nos ensinou muito, pô. Aprendemos, né? Como é que faz leasing de jatinho, como é que compra títulos ativos externos, como é que lava a grana, como é que compra presidente de companhias no ABC, em suma. Sabíamos pouco, hoje sabemos mais, mas de qualquer maneira começamos a aprender ali. E eu tenho a tese que até na morte ele nos ensinou, porque ele morreu, todos sabem que ele morreu um crime passional, que ele era um gatinho de 58 anos, aquela moça de 22 estava apaixonada por ele, né? Aí teve uma crise de ciúme e matou ele, se suicidou, quer dizer, e fica o jornalista dizendo que foi queima de arquivo. Aí, não sabem o que é o amor. Aí esse período Collor foi um período muito louco. Quando a gente pensa para trás, foi um pesadelo humorístico, assim, quer dizer, havia outros pesadelos esperando por nós, mas esse foi espantoso, quer dizer, e a gente começou a ver que as coisas pequenas da vida nacional eram mais fortes do que grandes blocos históricos, do que relações de produção. A gente viu, por exemplo, que o impeachment começou porque o Pedro Collor, em outras palavras, porque a Tereza Collor era linda. É por isso que houve o impeachment, porque o Fernando cantou ela, todo mundo sabe, e o Pedro ficou com ódio. Olha que coisa, né? E ele ainda queria tirar a Tribuna de Alagoas do Pedro e a televisão. Ele e o PC Farias. Aí o cara enlouqueceu e foi para o jornal, foi para a Veja, denunciou tudo. Foi assim que começou o impeachment. Por uma dor de cotovelo. As coisas pequenas, o vírus do Tancredo, o porre do Jânio, o erro do Gregório Fortunato, o suicídio do Getúlio, né? Estamos vendo hoje em dia também como é que as coisas, o motorista Heriberto, que fez cair o Collor, um detalhe, o Fiat Elba, e mais tarde temos, né? o Roberto Jefferson, e temos aí agora o caseiro, o Francinildo. São pequenas coisas da nacionalidade que vão fazendo o país andar para frente. Mas nesse período do final do governo do Collor, começou a se consolidar uma outra fome, que me parece que foi muito importante também que aconteceu, porque tal foi a esculhambação no período Collor, que além da democracia, nós começamos a ter uma fome profunda de república, de organização. Porque não há condição de você ter um país democrático, etc., mas sem nenhuma ordem, sem organização mínima. República, que eu falo é isso, os poderes funcionando, a sociedade civil tendo seus direitos respeitados, a império da lei, os direitos da maioria, a maioria como mais importante do que os direitos da maioria, os direitos das minorias também, estabilidade monetária, responsabilidade civil, fiscal, etc., uma série de coisas que começaram a ficar essenciais, além da pura democracia abstrata. Me parece que essas duas fomes começaram a se juntar a partir do impeachment, a partir desse final de período, e que hoje, se a gente olhar para trás, o que nós estamos sabendo da vida política hoje é muito mais do que há 15, 20 anos atrás. Nós estamos ficando de uma consciência galopantemente mais profunda, que eu acho uma coisa muito importante. Quando o Collor sai, empichado, essas duas fomes estavam se juntando, democracia com república, liberdade com organização, com bom senso, com sensatez.
por várias razões, não só por causa desses escândalos, mas porque o mundo também está caminhando de uma forma que não dá mais para ter um tipo de regime político, administrativo, social, moral, ético de 300 anos atrás. Hoje o mundo está online, nós estamos atentos. Tem internet, tem o celular, tem o satélite, tem a globalização da economia, da política. A gente está sabendo o que é que está acontecendo na Turquia, na Ásia, as eleições em Israel, o que é que aconteceu com o maluco do presidente do Irã, o Bush, por que que Deus nos mandou aquele flagelo, uma série de coisas desse tipo, né? E isso está provocando, não dá mais para enganar tanto a gente quanto se enganava na República Velha, em 1925. Não dá mais. Não dá para nos enganar tanto quanto nos enganaram durante o período pré-ditadura e pós-ditadura. Nós estamos mais maduros. Eu acho que quando acaba o período do impeachment do Collor e começa a se juntar essas duas necessidades, democracia com república, começa o período que nós estamos vivendo. E eu faço questão de afirmar que depois daquele interregno do Itamar Franco, que nada, nem cheirou, nem fedeu, como se diz, mas que teve o condão de chamar o Fernando Henrique para ser ministro da Fazenda, que Itamar eu não sei criticar, porque é difícil caricaturar uma caricatura, né? Porque, porra, ele já é caricatura. Eu fiz a caricatura do Snoopy, já tem, né? Já é. Mas o Itamar, ele foi uma espécie de período de transição, assim, que ele nomeia o Fernando Henrique, e o Fernando Henrique se elege presidente da República, durante 8 anos, fica no poder, e com todos os defeitos que se possa imputar ao governo do Fernando Henrique, os erros que ele cometeu, etc., Fernando Henrique deu uma subida de nível na consciência política brasileira. Subiu o nível, pô. Não é mais um cafajeste, um picareta, um vagabundo, um maluco, etc. Subiu o sujeito, PhD. Sociólogo importante, conhecido no mundo inteiro, conceito de bem, ético, um homem de esquerda no melhor sentido da palavra, de querer a melhoria da qualidade de vida da população, sempre foi exilado, deu aulas na Sorbonne, em Vincennes, em Princeton, não é um idiota. E Fernando Henrique trouxe uma subida de nível, porque essas coisas importam, burrice e ignorância é um troço muito forte, é terrível, é trágico, né? Então, o Fernando Henrique dá uma subida de nível na nacionalidade e traz novas palavras para a conceituação de política no Brasil. Ele foi frio? Foi. Ele errou? Foi. Manteve o câmbio fixo muito tempo? Manteve. Mas conseguiu fazer um plano real contra todos. Porque se vocês pegarem um modesto artigo que eu escrevi na época que saiu o plano real, eu dizia, ninguém merece o plano real. Todo mundo criticou o plano real antes dele sair. O PT fez mandato de segurança contra. Não queriam. A igreja foi contra, jornalistas foram contra, empresários foram, tudo. Está aí. De alguma forma, a economia, com trancos e barrancos, é estabilizada, estabilidade monetária, porra. Fernando Henrique trouxe, entendam bem, eu não devo nada a Fernando Henrique, não devo dinheiro a ele, não peço, ele não precisa, ele já não está no governo mais, eu até conheço, é meu amigo, etc. Mas eu estou falando no sentido estrutural. O que ele representou estruturalmente, historicamente, a presença dele. E de algumas pessoas sérias que estavam em volta dele, etc. Um deles é Zé Serra, que não vai ser candidato a presidente, mas se Deus quiser vai ser governador do estado de São Paulo, que é fundamental para não cair na mão do Quércia ou daquela perua petista, entendeu? A Botox de esquerda, entendeu? Então, o Fernando Henrique dá uma subida de nível, ele traz consciência, conceitos novos para o pensamento político brasileiro. Ele substitui a ideia de utopia esquerdista, populista, revolucionária, babaca, que depois tomou o poder e que está aí fazendo essa catástrofe toda, pela ideia de possível. Utopia não, possível sim. O que é possível fazer? Ele tira a ideia de salvacionismo e joga para a córnea, que é tanto forte na nossa vida. Ele, no lugar da ideia de salvação nacional, muita gente pergunta, qual é a solução para o Brasil? Não tem, não existe ideia de solução. Isso é uma ideia ridícula. Existe processo. Processos virtuosos, processos viciosos, processos doentios, processos sadios. Fernando Henrique traz a ideia de processo. Ele traz a ideia do que é possível fazer, de responsabilidade fiscal. Porque nunca houve no Brasil essa ideia.
responsabilidade fiscal, dane-se o próximo, dane-se o gasto público. A ideia de que a administração é muito mais importante do que política de palavras. Ele trouxe a ideia da importância do presente, em detrimento dessa ideia de futuro que a cultura ibérica tanto privilegia, de que um dia seremos, não sei o quê. E não, o importante é hoje. É agora, o que dá para fazer agora? Ele trouxe a ideia de que o Brasil não é nem uma taba paranoica, nem é um futuro maravilhoso. Que o Brasil tem que se inserir no mundo real, no mundo moderno. O mundo moderno que é feito de coisas que estão aí, horrorosas, terríveis e coisas que são interessantes. Não importa, é o real. É como dizia o Woody Allen, numa frase que eu até já citei, que eu adoro, que ele fala assim: a realidade é muito difícil, mas ainda é o único lugar onde se pode comer um bom bife. Eu adoro essa frase. E Fernando Henrique nos traz essa ideia. É o mundo real, pô. O brasileiro sempre viveu no passado ou no futuro, nunca no presente. Ele coloca, então, o Fernando Henrique começa a colocar em prática, através da sua cultura, da sua seriedade, e de outras pessoas que estavam em volta dele, de pessoas que estudaram, fizeram PhD em Harvard, em Stanford, em Yale. Não é a picaretagem ideológica de, não preciso estudar porque eu sou de esquerda. Para quê? O ideólogo acha que não precisa nada, porque ele é a favor do povo. Então não precisa estudar, não precisa saber nada. É uma espécie de iluminismo proletário. Sabe? De que o burro tem uma grandeza que ninguém percebe, mas que é maior do que a dos inteligentes. Existe isso no Brasil. A santa ignorância, a beleza da miséria, a beleza do despojamento, do nada, da falta. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura, isso justifica todos os crimes até. Isso me lembra até o Bush, que falou: eu sou a prova de que um estudante de péssima categoria pode chegar presidente da República. Deu no que deu. Então o Fernando Henrique começa a colocar de alguma forma em prática. Me concedam essa confiança. Eu não falo isso nem para puxar saco, nem para nenhum. Estruturalmente, ele trouxe a ideia de casamento entre democracia e república. E ele começou a colocar isso em prática. E começou a se institucionalizar isso no Brasil. Essas noções fundamentais que hoje, de alguma forma, estão mais vigentes e que fazem possível um congresso como esse. A Constituição de 88, que deu possibilidade ao Ministério Público de fazer investigação e de descobrir coisas, foi das poucas coisas boas da Constituição. Eu tenho humildemente defendido o Ministério Público sempre. O Ministério Público foi uma revolução também na democracia. A sociedade está sentindo que não dá mais para deixar isso tudo na mão deles, ou ficar jogado no seu casulo. Vamos pegar aqui quanto é que eu ganhei hoje, e a miséria campeando, a exclusão campeando. Esses são frutos da democracia, não só da democracia, mas da necessidade, porque não dá mais para governar o mundo, as sociedades modernas, de um ponto de vista autocrático, totalitário. Totalitário não é no sentido só de comunismo, não. No sentido de totalização. 10 pessoas aqui se reúnem e vão discutir o destino das outras 90. Porra! O mundo é muito misterioso, a sociedade é muito misteriosa, ela é muito criativa, ela vai se transformando. Isso é a grande beleza da democracia americana, que é das coisas mais importantes que a América legou à humanidade, que é um sentido de autocrítica que existe. Apesar de tudo, na América, existe esse sentido de autoaperfeiçoamento, como foi nos anos 60, nos direitos civis, raciais, femininos, democráticos. O escândalo que foi a guerra do Vietnã, que já está finalmente se consolidando contra a guerra do Iraque, cometida por esses fascínoras que tomaram o poder através de fraudes, através de mentiras, através de utilizar a ignorância popular e a tradição religiosa fundamentalista. Já está se estruturando. O canalha está com 35% só de aprovação. Esse homem que já tinha que estar empichado, quiseram empichar o Clinton, eu estava lá, porque o Clinton, coitado, tocava saxofone e papou lá a secretária.
por razões sexuais, quase que excluíram ele do poder. Agora, esse sujeito muda a humanidade, destrói o Ocidente, suja o nome da América, gastou já $1 trilhão por uma guerra absurda, inventou os homens-bomba, que não havia, se multiplicam para todos os lados, graças a ele e essa turma que o rege, que são uns psicopatas, esse Karl Rove, Wolfowitz, esses vagabundos que o cercam, esse Rumsfeld. E ninguém pensa em tirar esse vagabundo. Agora está se falando um pouco. Mas, em suma, a vida é assim, vai se fazer. Então, o que falava eu não posso falar do Bush, que é com vontade de me matar. Ou matá-lo, mas é o seguinte. Então, não dá mais para... A democracia é uma necessidade social. Eu estava falando da importância da democracia autocrítica. Isso é um troço importante. Isso é fundamental, inclusive não é porque é legal a democracia, porque é uma coisa boa. Não é nem só nesse sentido. Não é que é moralmente, é porque é necessário. Um país como o Brasil, que tem 1000 regiões culturais, políticas. Eu estava vendo o Maracatu da Bahia, aqui em Santa Catarina. Olha que coisa interessante, né? Como é que você vai dirigir esse país com uma vista única? Uma ideologia Zé Dirceusiana, genuínica, lulau. Entendeu? Você vai organizar uma visão de mundo e enfiar na cabeça das pessoas? Isso não existe. A democracia é uma necessidade. Política não é nem um ideal, é uma necessidade. Então isso começou a se consolidar depois do impeachment, quando chegou o Fernando Henrique, ele tem esse mérito. Eu acho que ele tem grandes, maiores méritos, a estabilidade monetária, a responsabilidade fiscal, uma série de coisas que, de alguma forma, ficaram. E quando houve a eleição depois do Fernando Henrique, que elegeram Lula, eu acho que foi até uma coisa bacana, eu achei emocionante aquela... Eu não votei no Lula, eu votei no Serra. Eu votaria de novo, porque o Serra muito bem. Já votei no Lula antes, mas não votei nele. Mas foi um troço bacana de ver. Havia uma fome popular, um pouco mitológica, um pouco delirante, um pouco religiosa, mas que é respeitável, que tinha que ser satisfeita. O Lula era aquela espécie de avatar, né? É o ungido de Deus, que ia descer para o povo, que ia tomar o poder. O povo, de uma forma muito mitológica, a USP inteira se rasgava ao meio, porque finalmente Cristo ia tomar o poder. Tudo bem, eu entendo, mas podia ter uma visão um pouco mais crítica da vida, um pouco mais madura da vida. Eu desconfiava, mas eu achei legal. Quando ele foi eleito, eu falei, pô, legal, bacana, o primeiro ano de governo, modéstia, eu não sou ninguém, sou eu, mas no que eu escrevi, no que eu falei, eu apoiei o Lula. Apoiei o Lula contra os malucos que estavam querendo sacanear o Lula. Eu apoiei o Lula, eu apoiei o Zé, até o Zé Dirceu eu apoiei. Até no caso Valdomiro, eu mostro isso aqui, está lá escrito. O Zé Dirceu é meio maluco, talvez ele soubesse o negócio do Valdomiro, mas não prestou muita atenção, porque ele queria, eu achava que ele queria realmente fazer um troço bacana. Mas a gente começou a ver que não existe o proletário ideal, não existe o petista ideal, não existe a magia da pureza ética. Não existe isso. Existem seres humanos. E como todos nós sabemos, o ser humano não presta. Está provado. Se a gente for olhar a história humana e o que está acontecendo no mundo hoje, a gente vê que, entendeu? Tem que tomar cuidado, que se bobear, nós somos bichos mesmo. Então o que aconteceu? Que de repente subiu ao poder um troço que eu falei, pô, legal, sensato, eu achei o Lula sensato, o Lula é pragmático. O Lula, ele tem uma importância na história da esquerda brasileira muito grande, porque quando ele surge em 80, ele surge como uma coisa nova. Ele não era um babaca ideológico, dizendo que nós íamos conquistar o paraíso proletário. Não, ele falou, não, queremos saber aqui como é que é o salário. Ele é um sindicalista de resultados. Eu me lembro que perguntaram a ele se ele era comunista, os militares, ele falou, não, eu sou torneiro mecânico, que é uma resposta fantástica. É verdade. Esses babacas aí, desculpe a palavra, mas aqui não está dando mais para segurar. Esses babacas tipo genuíno, o Greenhalgh, aquele que tem um bigodão. Eu tenho um artigo de 1980, numa revista chamada Extra,
Eles falando do Lula, eles falam assim, não, o Lula é interessante. Eles já estavam cercando o Lula para criar o PT ali. Mas ele é primitivo. Precisamos trazê-lo para o materialismo histórico. Juro por Deus que é verdade. O Greenhalgh dizendo a mesma coisa. Não, o Lula ele é primitivo, mas ele pode ser educado para a causa revolucionária. Quer dizer, o que era novo era um Lula pragmático. O Lula queria saber concretas coisas, não queria fazer de sonhos malucos. Que essa esquerda estava sem bandeira, porque tinha quebrado a cara em 63, em 68, tinha sido um sacrifício sangrento, destrutivo, até por heroísmo, grandeza, etc. Quando viu o Lula, foi aquele sucesso. Opa, chegou o operário, com a foice e o martelo. A USP se alvoroçou, as professoras começaram a querer dar para o Lula e várias ele papou. Eu sei o nome até, não posso dizer aqui. Porque é o operário. Não tem tanta criança aqui, tudo bem, né? O que a gente vê na televisão hoje, tudo bem. Algumas sacanagens que eu falo. O que era novo começou a ser ocupado, começou a ir. O Zé Dirceu, o Genuíno, o Greenhalgh, o Gushiken, uma porção de pessoas que disseram, vamos pegar o operário, vamos criar um partido revolucionário disfarçado de trabalhismo. Isto aconteceu durante 25 anos. Claro que o Lula usou esse apoio ideológico, que ele não tinha nada que pudesse transformar em plataforma concreta. E foi usado, e foi se construindo um partido que poderia ter sido, que é um partido importantíssimo no Brasil. Eu não tenho nada contra o PT, um partido da maior importância, como resistência trabalhista, ao capital, etc. Em suma, isso foi sendo transformado num delírio. E que se verificou quando o Lula toma o poder, no fim de um ano e meio, começa a se descobrir, eu juro, o Serra chegava para mim e falava, pô, tá uma roubalheira do cacete. Eu falo assim, mentira, você está falando isso que eu sou muito amigo do Serra há muitos anos, isso daí é rancor. Não, eu juro que é verdade. Eu falei, é isso, pô, não é possível. Eu achava que tinha uma militância mais ética. Não tem. E não é que estavam roubando para botar no bolso, claro que também tem, mas arranjaram emprego para 20 mil. Os aparelhos de Estado estão todos loteados. 20 mil ocupados, como se viu no caso da Caixa Econômica. E o Palocci nem se coitado, deram lá o papel, ele falou, legal, não sei o quê, e dançou. Né? Também devia ter alguma culpa no cartório e outras coisas. Mas, de qualquer forma, começamos a ver que o poder tinha sido conquistado, estava sendo usado para fins não reais, não concretos, não democráticos. Estava se tramando uma reorganização dessa democracia republicana em uma outra coisa meio imaginária, que não existe na vida real. O socialismo tradicional provou-se insuficiente no mundo atual. Nem na China ninguém acredita mais nisso. Tem lá a Coreia do Norte, com aquele maluco que parece um porco espinho, com aquele cabelo assim, tem Fidel, tem mais 2 ou 3 lugares, o resto não tem mais. E o Zé Dirceu queria ser presidente em 2010, e para isso criou-se esse grande esquema. E vejam amanhã um relatório extraordinário desse Master Rally, não tem nada a ver de mensalão, nem caixa 2, um grande sistema de captação de recursos para perpetuação no poder e se fundar um troço absolutamente que ninguém sabe o que é. Então vocês vejam as vicissitudes da democracia, como é que ela, para se instalar, passa por vários rituais loucos. Passa pelo Collor, passa pelo Sarney, passa pelo micróbio do Tancredo, passa por tudo isso, passa por essa loucura que a gente está vendo no Brasil de hoje, no último ano, uma coisa que é espantoso. A USP está caladinha, ninguém abre a boca. Está tudo quietinho, voltou tudo para a toca. Entendeu? E nós estamos vendo o que está acontecendo. Ou seja, o que está acontecendo é bom porque, de alguma maneira, está prevalecendo a democracia republicana. Todo mundo pergunta, mas vai virar pizza? Não, não virou. Não virou pizza. Claro, vai ter uns vagabundos absolvidos, tudo bem. Ladrão sempre houve, corrupção sempre houve, mas esse esquema de corrupção revolucionária, que foi arquitetado basicamente pelo Zé Dirceu, eu não estou querendo personalizar, mas eu conheço o Zé Dirceu, pessoalmente, há 30 anos, 40 anos. Ele era garoto, também, lá na Uni, da mesma geração. É um delírio, é um psicopata. E ele é o único que tinha carisma
para controlar um governo, um poder, como ele controlou durante 2 anos, e para fazer... O perigo não é que queria construir nada, mas eles podiam destruir o pouco que já foi institucionalizado. Podiam fazer a volta da inflação, se não houvesse o Palocci. Eu continuo dizendo, foi Deus que mandou o Palocci, porque eles queriam baixar os juros no peito, 5%, não paga dívida externa, dane-se a dívida interna, não paga, alonga, estatiza tudo, desfaz as privatizações. Malucos. Isso que era o perigo. Desfazer o conseguido. Não que eles fossem conseguir nada, porque não conseguem fazer nada, porque eu os conheço muito, não conseguem nada. Ninguém consegue fazer nada nesse tipo de psicologia. Eles são incompetentes. Conheço tudo, desde o Matarazzo Suplicy, o Dalma Dorme, até o Marco Aurélio Garcia, o Zé Dirceu, eu conheço tudo. Lá da Uni, pô, onde eu era. Então o perigo era a desconstrução. Mas a gente sente que a democracia e a república e a opinião pública não estão mais não deu em pizza. Apareceu. As coisas começaram a aparecer. Por razões, inclusive, espantosas. Quer dizer, o Lula é esperto. Ele sacou, ele conhece muito bem Fernando Henrique, ele é fascinado pelo Fernando Henrique, negócio de intelectual, não sei o quê, ele trabalhou muito junto com o Fernando Henrique. Ele falou, não, vou botar na economia um cara que dê continuidade à sensatez mínima, mesmo que seja uma política de juros altos, que é uma barra pesada, mas que é a única solução, já que não diminui os gastos públicos. Ninguém aumentou. Isso eu vou falar agora, nos últimos 7 meses, já começou a crise, já aumentaram muito os gastos públicos para poder eleger o Lula. Como é que você vai baixar juros sem diminuir o gasto público? Sem fazer reforma da Previdência? Como é que você vai fazer reforma tributária? Não tem condição. Então o Palocci foi uma ilha de sensatez no meio dessa zona. Ele acalmou o Brasil durante 3 anos e o mercado. Se não fosse o Palocci, ele acalmava. Eu já falei isso, ele parece um Lex Otan, né? Coitado, agora ele está mal. Eu tenho pena, porque ele é um cara de direita. Ele pode ter compactuado com uma sacanagem ou outra. Isso é a minha opinião pessoal. Tem negócio de mulher no meio também que eu não posso provar, que o Buratti odeia ele. Foi quem causou isso tudo aqui. Parece aquele bloco, parece um paralelepípedo, né? Aquele paralelepípedo do mal. Mas o Palocci, ele pode ter sido meio conivente, mas não é ladrão. Mas o Palocci segurou a onda. Então, o país manteve-se institucionalmente funcionando. E, como eu falei até ontem na televisão, com outras coisas que são muita sorte, porque nunca o mercado internacional teve tão bom. A liquidez internacional altíssima. O Palocci segurando a onda. E a terceira coisa que salvou o Brasil do caos foi a burrice dos revolucionários trapalhões. Fizeram tudo errado. Apareceu tudo. O nego achava que ia comprar a Câmara, aquelas cobras criadas e tudo ia ficar quietinho. Toma aqui uma grana. Porra! Otários! Vai querer enrolar deputado do PP, meu amigo? Aquela gente que está na Câmara há 40 anos ali, achando que dá uma grana aqui, resolve. Olha a ingenuidade de quem não tem visão prática do mundo. Claro que chegou o Gilberto Jefferson e acabou com tudo, que é o tema das teorias, é que ele salvou o Brasil. O Bob Jeff, entendeu? Eu sou fascinado. É um ator extraordinário, não tem Paulo Tran, não tem ninguém, é o maior, né? Vocês lembram o embate dele com o Dirceu foi extraordinário. É Shakespeare aquilo. Então, nós estamos vivendo esse período de acomodação sedimental, não sei como é que se diz, da democracia e da república, que passa por essas vicissitudes, mas nós já descobrimos muita coisa. Nós já sabemos que o Estado não dá conta de uma sociedade complexa como a de hoje, a importância do terceiro setor, a importância da responsabilidade da sociedade civil, da democracia, da imprensa livre. Os mecanismos de controle estão muito mais aperfeiçoados e ficarão muito mais ainda. Eu estou fascinado pelo Osmar Serralho. Esse relatório dele é impressionante, a competência que esses caras conseguiram, apesar de todas as tentativas de impedir as investigações. Tudo culminou na nossa querida dança do elefantinho, lá da Ângela Guadamina.
ela reclamou na CBN que eu falei, era dança da elefantinha. Aí eu falei, tudo bem. Então não é da elefantinha, é da pizza, sei lá. Mas, entende? Então, nós estamos vivendo esse momento. Nós descobrimos que não dá para... Melhor dizendo, descobrimos a importância da reforma judiciária, da estrutura jurídica desse país. A existência do Ministério Público prova essa necessidade. De que está tudo estruturado para que nada se descubra, que nada prove nada, que as instâncias sejam infinitas, de que tudo fique impune. Vocês viram, toda a desculpa do Caixa 2 era genial, porque aí você descobre, você assume um crime menor para evitar um crime maior. Entendeu? Porque aí não, tudo bem, foi sobras de campanha. Estimuladas e aconselhadas pelo Tomás Basta, aí o ministro da Justiça, o nariz dele está crescendo cada vez mais, é o Pinóquio máximo do país. Entendeu? Como é que faz? Não, tem que finge que foi Caixa 2. Porra. Então, está havendo um aumento da consciência civil nesse país. E isso é um troço importante. Eu acho que é assim que se consolida a democracia. A democracia não cai do céu, oba, fica tudo bem como a gente achou em 85. Não, é sofrida, é uma luta permanente. E eu acho que está andando. Deixa eu ver quanto tempo eu já falei aqui. Estou falando muito, né? Mas dá para falar mais um pouco? Já estamos, tá? Porque a vida nacional, ela é uma vida estruturada há 5 séculos, há 4 séculos, e que de alguma forma está sendo desconstruída só agora, por causa dessas coisas que eu falei, por causa de coisas históricas, econômicas, tecnológicas. Porque nós fomos descobertos e fundados por um país, no século XVI, Portugal, que era o contrário do que estava acontecendo na Europa. Tudo o que estava acontecendo na Europa, na Renascença, era o contrário do que se praticava em Portugal. Portugal era um Estado avesso a todas as liberdades, as novidades. Liberdade é exagero, mas todas as descobertas novas do mundo no resto da Europa. A reforma protestante, o início de uma autonomia produtiva, os Estados-nação sendo estruturados, a noção de um humanismo surgindo em detrimento de um velho divinismo medieval. Tudo isso, Portugal não era assim. Portugal era construído como outro tipo de país. Era um país que se dá o nome de patrimonialista, era um país que nós tivéssemos uma fazenda, propriedade do rei, da coroa, uma coisa que surge no ano 1000, e que estruturou um tipo de regime que é a nossa doença. A nossa doença está começando a ser combatida agora com o antibiótico do mundo contemporâneo. A nossa doença é o patrimonialismo clientelista, oligárquico, excludente, em que a sociedade não tem a menor importância. Só tem importância uma visão autocrática e mágica do Estado, da coroa, do que seja, do império, da república. Esse Estado mágico que é responsável por tudo. Um tipo de sociedade que é estimulada a ser passiva. Uma sociedade que é criada para não piruar. Só quem manda são eles, os poderosos. É assim que a gente sempre pensou. E que agora está mudando. Eu me lembro há uns anos atrás, eu falando com um americano, explicando o Brasil, eu estava falando, porque eles, porque de repente eu me toquei, o americano falou, mas quem são eles, porra? Eu estava falando do Brasil como se fosse outro país. É uma sociedade organizada para não ter poder, uma sociedade que não tem poder passivo. Então, bota a culpa neles. É assim que foi estruturado o patrimonialismo. Esse é o nome, patrimônio, quer dizer, o país é propriedade de um estamento burocrático. A sociedade fica ali, servindo ou ao mercantilismo, ou ao bem da administração pública, chamada administração pública. Isso gera vícios muito conhecidos nossos. O primeiro deles, como eu falei, é a passividade, uma sensação de irresponsabilidade política. É muito comum no Brasil você dizer, não, eles, não tem nada a ver com isso, esse Brasil vai para o abismo, que se dane. Eu não vou pagar imposto. Para quê? Para sustentar Marajá? Eu vou roubar uma boa. Eu não pago. Isso é muito comum.
Porque a gente acha que não é a gente, são eles. Isso vem desde a colônia, isso está no sangue da gente. Agora que eu acho que está mudando. Por isso que eu digo, benditas crises. Porque uma sociedade passiva, ela começa a priorizar o fracasso, a chamada fracassomania, porque a única defesa do impotente é justificar que a vida não tem sentido. Eu já vi no Brasil muita gente dizer assim, não, fulano, coitado, ele fracassou porque ele é bom. Porque se ele fosse mal, estava rico. Mas ele é bom, coitado. Sabe? Os nossos heróis fracassaram todos. Começa com um Tiradentes, coitado, que morreu enforcado. É tudo fracasso. Não tem heróis vitoriosos. A vitória é vista com uma certa desconfiança. O que esse cara está vitorioso assim, hein? Alguma coisa ele armou aí. Eu me lembro aquele grande herói nacional, que ninguém lembra da existência dele, que foi o Barão de Mauá, um dos grandes brasileiros que já houve até hoje. Ele foi visto com desconfiança e acabou mal na vida. Foi um grande homem do século XIX. O Juscelino não acabou na desgraça, com todos os erros que cometeu, naquela onda de otimismo, de grandeza. Não acabou feito um cachorro. Vocês viram na Globo, essa coisa aí. Esse marasmo da sociedade justifica todos os... É uma espécie de caldo de cultura onde os outros vícios vicejam. Eu tive em Portugal um tempo atrás, eu fiquei impressionado, porque eu fiquei lá uma semana, e me falaram várias vezes no terremoto de Lisboa, que foi uma merda, porque o fogo veio daqui, o mar dali, destruiu esta merda toda, acabou tudo, foi terrível, pá, foi terrível. Só que foi em 1755. E os caras estão até hoje reclamando do terremoto de Lisboa. É o cultivo, essa coisa muito ibérica. Não é à toa que lá houve a Contra-Reforma mais forte, uma Inquisição espantosa. Na Espanha também. Então esses vícios que vieram do patrimonialismo português se instalaram no Brasil como uma xerox. E foi isso, e tem sido isso que nos impede de andar para frente, porque isso cultiva o atraso, o patrimonialismo deseja o atraso, não é que tem um atraso sem querer, não é um acidente, há um desejo, porque o atraso é bom para o poder patrimonialista. Uma sociedade idiota é útil, porque dá frutos e não enche o saco. Uma sociedade que começa a deixar as coisas no barato, tolera a corrupção, o clientelismo, os vícios típicos, burocratismo. O que é burocracia no Brasil, pô? É uma coisa feita para impedir o avanço. A educação que estavam falando aqui. Era proibido publicar livro até o século XIX, não é? Tinha que ter o Neil Lobstad. Se não fosse o jesuíta, não tinha educação. A educação era vista com desconfiança. Até hoje é vista como um problema inferior. A Coreia do Sul se resolve em 10 anos, a gente não consegue. Porque educação... pelo contrário, não queriam que houvesse educação para não haver independência, para não haver autonomia. Foi desestimulada, historicamente. A corrupção, a tradição de você ver até o corrupto com certo charme, aquele negócio do Macunaíma, o cara que dá a volta por cima, que rouba o Estado, porque a raciocínio é a coroa nos rouba, vamos roubar a coroa. O Estado nos rouba, vamos roubar o Estado. Então o corrupto é visto com uma certa fascinação. Eu já vi muito ladrão entrar na churrascaria e o executivo dizer para o outro, olha, aquele cara ali é um maior ladrão, cara. Aí o outro fala assim, é ladrão, mas ele é craque, é espada. Já vi. E o cara de testa alta, o cara se sente numa boa. Ladrão orgulhoso. O honesto não faz sucesso nem na casa dele. Eu já vi muita mulher dizer assim para o marido, você não é honesto não, meu filho, você é burro. Com essa sua maneira de honestidade, a gente vai acabar na Rua da Amargura. Eu já vi isso. O clientelismo, você não consegue fazer um projeto porque você tem que atender os interesses específicos de um mando político. O salvacionismo, que alguém vai nos salvar, claro, uma sociedade idiota tem que arranjar alguém para nos salvar, tipo Collor, Jânio Quadros. Ou então gera ditadores, porque o salvacionismo gera geralmente ditador, né? Como foi na Espanha e em Portugal durante o século passado, 50 anos. Pô. Nessa tradição, não teve ditador.
na Inglaterra. Quer dizer, aí são outros problemas. Teve o Hitler na Alemanha, que é inexplicável, mas de qualquer maneira. Né? O ditador, o herói, que pode virar o ditador, ou então pode virar uma coisa pior no caso brasileiro, que são os pequenos chefes regionais, são as oligarquias, as famílias que mandam, os grupos que mandam, como tem muito no Nordeste brasileiro. Aqui no Sul tem menos, muito menos. O Nordeste é um espanto. Você pega lá o Maranhão do Sarney, os Alves e Maias mandam no Rio Grande do Norte, os Franco no Sergipe. Na Bahia tem o Antônio Carlos, o nosso querido ACM. Que até o ACM é um símbolo típico, o ícone do patrimonialismo oligárquico. Ele até tem aspectos interessantes. Eu tenho uma história com o ACM engraçada que aconteceu comigo. Ele estava sacaneando muito o Fernando Henrique na época do segundo governo, eu fiquei esculhambando ele. Ele me mandava uns faxes me reclamando que eu estava contra ele. E eu esculhambava. Aí teve uma vez que eu escrevi um artigo que dizia no meio assim que ele era para a Bahia, ele fez bem, que eu acho mesmo, ele gosta da Bahia, né? O Sarney não gosta nem do Maranhão, mas ele gosta da Bahia. E aí ele fez coisas boas para Salvador, ele despoluiu a Baía dos Todos Santos, coisa mais despoluída, mais bacana. Ele tem uma coisa assim. Aí eu elogiei, falei uma frase, apesar de ser um coronel reacionário, ele gosta da Bahia, fez coisas boas. Aí eu fui para a Bahia 2 meses depois, fazer um trabalho na TV Bahia, que é dele, porque tudo lá é dele, né? Aí eu estava na TV Bahia lá, a secretária falou, essa história eu conto porque ela é interessante. A secretária falou, tem um telefonema para o senhor. Aí eu atendi, falei, sim, Jabor. Eu falei, aqui fala Antônio Carlos Magalhães. Eu falei, não enche o saco, eu achei que era um amigo meu que estava lá, que estava me sacaneando, mas era ele mesmo. Aí eu falei, sim, senador. Eu falei, não, estou lhe telefonando para lhe agradecer o elogio que você me fez. Não, senador, eu acho que você fez bem a Bahia mesmo. Senão eu não falava. Quero lhe agradecer e lhe dizer o seguinte. Eu falei, o que? Você peça o que você quiser aqui que eu lhe darei. Eu falei, não, senador, eu estou legal, não estou precisando de nada, não. Mas você peça, o que você quer? Eu falei, não quero nada. Você peça, era um troço bem impositivo, que eu cheguei a pensar em pedir a Ivete Sangalo durante a conversa, mas por um breve momento. Porque também, né? Falei, talvez. Quer dizer, são coisas que existem na vida brasileira e que impedem o fluir democrático, o fluir republicano. Essas coisas vão atrapalhando, são pedras no caminho, detêm a marcha da vida. Por isso que eu acho que o que está acontecendo é bom, porque são sofrimentos úteis, são coisas que deixam, porque o mundo é tão complexo que a cada avanço histórico se perde muita coisa, mas se ganham outras. Perde-se matéria, muita coisa fica no caminho, mas eu acho que há um avanço nisso aí. Eu acho que seja lá, eu acho que uma reeleição do Lula pode ser um desastre, porque não só ele está sem base, o que por um lado é muito bom, que os piores caíram, mas que ele pode derivar para um populismo demagógico, isolacionista, pessoal, que não é legal, e pode ser muito perigoso, pode destruir o pouco que está sólido já na democracia institucionalizada. Mas eu acho que muitas coisas já estão mais sólidas, mesmo que aconteçam novas surpresas, etc. De modo que é isso que eu acho. Eu espero que haja essa institucionalização da democracia republicana e que a gente consiga decolar e se transformar num país realmente menos vergonhoso, principalmente do ponto de vista da miséria, que é a coisa realmente que nos envergonha tanto, e da exclusão. E isso, para mim, é uma coisa que é o essencial. Se isso for resolvido, o resto a gente engole numa boa. É isso que eu tinha para dizer. Obrigado.
Gostaria de convidar a todos a participar do coquetel à beira da piscina. Muito boa noite, agradecemos.